Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a paz de Cristo. É uma alegria, né? Nessa segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023, chegar mais uma vez nesse canal, o canal da Igreja de Jesus, no bairro dos Pimentas, e cumprimentar, primeiro, cada um dos 452 inscritos no nosso canal, agradecer por você ter se inscrito e incentivá-lo a continuar compartilhando, a dar o seu like, a fazer o seu comentário, a sua pergunta, até mesmo a sugerir temas que podemos tratar nesse canal. Você sabe que nós temos um objetivo nesse canal, que é compartilhar a palavra de Deus e torná-la mais assim mais conhecida de todos. Atualmente eu estou lendo o Evangelho de Lucas, mas há algum tempo atrás eu lia a minha leitura da Bíblia inteira. Eu cheguei ao livro de Ezequiel e hoje nós vamos tratar exatamente do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, versículo de 5 a 9 é o nosso texto de hoje, que eu vou ler e depois fazer alguns comentários. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel. Não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada. Não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba. Reparte seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu. Não empresta para ter lucro e não cobra juros. Desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas. Anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. O tema central do capítulo 18 de Ezequiel é a responsabilidade individual de cada pessoa para com Deus. Cada pessoa será julgada conforme as suas atitudes. Por isso que há uma frase no versículo 20 que diz: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Quero, porém, o texto que eu li primeiro e eu destaquei e me chamou a atenção é muito importante para os cristãos dos dias de hoje, as pessoas que dizem ser seguidoras de Jesus. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas são seletivas sobre o que significa ser reto, íntegro e justo diante de Deus. Selecionam alguns comportamentos, mas muitas vezes jogam fora outras atitudes. Lamentavelmente, hoje em dia, muitos cristãos resumem o cristianismo a valores morais ou comportamentais. E gritam tanto a respeito disso que parece que ser cristão se resume a ser contra o aborto, o comportamento homossexual e o adultério. Infelizmente, os políticos inescrupulosos se aproveitam disso e gritam contra essas coisas e muitas vezes angariam votos, porque às vezes as pessoas pensam que ser cristão se resume a ser contra essas atitudes que eu acabei de citar. Sim, todos esses comportamentos que eu acabei de citar na Bíblia têm um nome, são exemplos de pecados. E nada nem ninguém pode calar aquilo que Deus diz em sua palavra. Ser pecado é pecado e ponto final. Porém, o verdadeiro cristianismo ou seguir a Deus vai muito além do que ser alguém moral ou ter um comportamento moral, que às vezes pode dar à luz ao moralista, que é aquele que até fala ser contra pecados comportamentais, mas muitas vezes são esses moralistas que são pegos exatamente nesses pecados, porque cometem aquilo que tanto falaram mal. Mas o profeta Ezequiel, no capítulo que nós lemos, fala do verdadeiro reto de Deus, o verdadeiro justo de Deus. Sim, ele tem valores que nós podemos chamar de religiosos, resumidos no profeta Ezequiel, que diz: não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel. Uma pessoa que é íntegra, que serve a Deus de forma íntegra, ela serve ao único Deus,
O Deus que no Velho Testamento era conhecido como Deus da nação de Israel. E no Novo Testamento é o Deus que é Pai de Jesus Cristo. Uma pessoa verdadeiramente reta, ele vai seguir somente esse Deus, não vai seguir nada mais além disso. E isto assim é importante. Uma pessoa que segue a Deus também, ela tem valores morais. Olha só o que o profeta Ezequiel diz: não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada. Sim, o sexo para uma pessoa de Deus é apenas aquele na constância do casamento e entre um homem e uma mulher. Toda atividade sexual fora desse padrão de Deus, a Bíblia chama de pecado. E isso também deve ser deixado bem claro como uma atitude correta para uma pessoa que diz ser o seguidor de Jesus. No entanto, a pessoa íntegra de Deus também tem valores de honestidade. Olha só o que o profeta Ezequiel diz: não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba. A pessoa que teme a Deus e obedece a Ele não se utiliza da fragilidade humana para explorá-la. É uma pessoa que vive com honestidade, integridade. Ela é íntegra, ela é total. E ao ser honesta, ela primeiro é honesta consigo própria, reconhecendo que uma pessoa falha, uma pessoa que tem os seus problemas, mas ela é uma pessoa honesta no sentido de que ela não pega o que é dos outros. Você sabe que causa-me asco ver políticos em Brasília que gritam, que falam contra pessoas, por exemplo, que praticam aborto, falam contra homossexuais. Lembram muitos fariseus, mas muitas vezes são políticos desonestos que se enriquecem à custa do erário público. Tem um discurso que parece de alguém que obedece a Deus, mas vive em desonestidade. Muitas vezes tem um padrão de vida, eu falo em termos financeiros, tem um padrão de vida, ou seja, os seus bens não estão de acordo com aquilo que eles ganhariam sendo políticos. E fazem questão de discursar contra aquilo que eles julgam ser os piores, os piores dos pecados. Lembram muito os fariseus. Jesus diz lá em Mateus 23, versículo 1 em diante: porque eles ensinam, mas eles não praticam aquilo que assim eles ensinam. Porém, há ainda outros valores que o livro de Ezequiel, no capítulo no que nós lemos, no texto que lemos, mostra. Olha só: reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas o que está nu. Eu chamo esses valores de valores sociais. Uma pessoa que segue a Jesus, uma pessoa que é obediente a Deus, ela tem valores morais, ela tem valores éticos, mas também ela tem valores sociais. Uma sociedade com valores cristãos é aquela que se preocupa com o vulnerável, onde as pessoas individualmente repartem o que tem com aquele que está faminto. E o Estado que é influenciado pelo verdadeiro cristianismo é aquele que é utilizado para reduzir as desigualdades sociais. Eu não estou chamando isso de... alguém pode falar, esse cara é um comunista. Não estou falando de nada disso. O que eu estou falando é que o governo que é influenciado por valores cristãos, é o governo que trabalha para reduzir as desigualdades sociais que existem no mundo inteiro. Mas o nosso país é uma coisa assim escandalosa. Veja bem, não é o Estado que domina de forma absoluta, que é a base do comunismo, do socialismo. Uma teoria até boa, mas que nunca funcionou na prática. O que gerou foram nações, assim, ditaduras, nos quais sempre havia uma pequena parte que tinha tudo e toda a maioria não tinha nada. Era a socialização da pobreza. Nunca funcionou. Mas também não é o Estado que é influenciado pelo cristianismo da sua população, também não é um Estado onde quem pode mais chora menos. Esse Estado, muitas vezes, ele é chamado de Estado da direita ou Estado liberal. Por isso, um cristão bíblico jamais se autodenominará de direita ou de esquerda, apesar de defender certos valores de ambos. Mas também um cristão, ele vai abominar tudo o que esses sistemas têm que são contrários à verdade de Deus, tanto em questões
morais, mas também questões assim sociais. A pessoa que verdadeiramente ama Deus, ela é mão aberta, sempre pronta a dividir o que tem com o necessitado. Vejamos outro exemplo do que Deus espera da pessoa que é verdadeiramente fiel a Ele. Olha, ainda no livro de Ezequiel, estamos ainda lá. Não empresta para ter lucro e não cobra juros. Desvia sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas. Olha só. Na Bíblia, muitas vezes, o seguidor de Deus é identificado como uma pessoa íntegra. Está lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1 e Jó, capítulo 1, versículo 1, exemplificados na vida íntegra tanto de Noé como de Jó. O próprio nome diz, a pessoa que procura ser completa, como Deus quer, ela busca saber qual é a vontade de Deus em todas as áreas de sua vida. Não somente nas questões, como eu falei, morais, que são importantes, mas ou religiosas, que também são importantes, mas na questão ética, na questão da honestidade pessoal, na questão social. Olha só o que o Jó diz. Porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante, e eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Olha só como Jó, ele era completo, ele era íntegro. Ele amava a Deus e tinha valores morais. Tem um texto de Jó que diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos de jamais olhar para uma moça, ou jamais olhar para a mulher do meu próximo com olhos cobiçosos. Ele tinha assim valores assim morais. Ele tinha valores de assim retidão pessoal, de desonestidade, de não querer o que era do próximo. Mas também ele tinha valores sociais, como sendo um homem rico, ele ajudava as pessoas que mais precisavam na sua época. Hoje, o nosso tema de hoje, cristianismo é muito mais que valores morais. Na verdade, esse é o segundo vídeo que eu faço sobre esse assunto. Eu quero incentivar cada um de nós a revermos o nosso cristianismo. Que não sejamos como os hipócritas, que valorizavam tanto valores morais e praticavam muitas vezes, praticavam assim contra, agiam exatamente fazendo aquilo que eles eram contra, que não sejamos hipócritas a esse ponto. O Jesus uma vez disse, vocês exploram órfãos e viúvas e depois querem justificar isso fazendo longas orações. Que não sejamos como os hipócritas. O cristianismo verdadeiro, primeiro, é aquele em que a pessoa reconhece que é pecador e que está lutando contra os seus próprios pecados. Ele pensa primeiro nos seus próprios pecados, para depois poder ajudar os outros com assim os seus pecados. Mas é uma pessoa íntegra, completa. Que busquemos viver em integridade, de forma total. E valorizemos aqueles que verdadeiramente, não por conveniência, mas buscam viver na justiça, retidão e de integridade que o Senhor Deus tanto valoriza. Você quer ter essa mensagem por escrito? Entra lá, igrejadecristo.net, e lá você terá e poderá compartilhar essa mensagem por escrito com quem você quiser. Estamos só começando essa semana, segunda-feira. Que Deus nos abençoe nessa semana, especialmente. Deus nos abençoe nessa segunda-feira.